O Fernando vai ficar fora 3 jogos seguidos com a seleção. Então, eu joguei em casa, eu vou iniciar, conversei com o Fernando, nada contra a parte técnica, muito pelo contrário. Eu vou iniciar com o Marco Antônio porque eu já quero ir ajustando a equipe para os jogos que nós vamos ter para frente. Então, a entrada do Marco Antônio é em função disso. O Fernando, ele está fora, ele não tem condições? Não, ele vai para o banco amanhã, vai trabalhar normal. Fica no banco. E você já projeta, portanto, então, esses 3 jogos? O Fernando viaja, ele viajou agora, né? Chegou, nós treinamos taticamente na quarta-feira e ontem ele chegou para o treinamento da tarde. Eu fiz um trabalho mais ajustado na quarta-feira com o Marco Antônio. Como ele vai ficar 3 jogos seguidos fora, e vai ter que ser o Marco Antônio, outra situação, e de preferência hoje o Marco Antônio que joga por trás ali, que eu gostei muito de quando ele entrou por trás. Então já estou ajustando a equipe sem o Fernando, os 3 jogos decisivos nós vamos ter pela frente. Bom, Luxemburgo, a gente sabe que o Fernando é um exímio marcador. O Marco Antônio não é exatamente isso, até pela sua formação como jogador, mas enfim, vai executar essa função. Você, com a entrada do Marco Antônio, daqui a pouco prevê até uma equipe um pouco mais ofensiva, aproveitando o chute dele, que é muito bom? Não, mas o Marco Antônio não vai fazer essa função, não. Ele vai entrar, mas não quer dizer que vai fazer essa função, não. É um pouco diferente. Quem faria essa função dele, do Fernando? Não tem questão de função, isso é questão de entender como você quer colocar. Eu já joguei muitas vezes, né, sem um jogador que tenha sido um grande marcador ali. Posse de bola, preenchimento de espaço. E o Souza, ele tem funcionado muito bem ali por trás. Em vez de jogar com 2 do lado, eu vou jogar com o Losango, encostando o Souza um pouquinho mais por trás, que tem uma característica muito boa, soltando o Marco Antônio e o Zé Roberto, como se fosse um Losango coelando mais próximo dos atacantes. Entendeu? Então, quem faria a função praticamente do Fernando, que não tem feito a função de primeiro, tem feito 2 de 2, eu tenho colocado Fernando e Souza, Zé Roberto e Elano, né? Então, o Souza até subiu de produção, porque a hora que eu coloquei o Souza de frente, sem ter que girar um pouquinho, ele subiu de produção, olhando o campo de frente. Então, não tem por que ele não fazer essa primeira ali e deixar o Marco Antônio e o Zé Roberto para o lado. Por isso que o Marco Antônio não vai entrar fazendo a função do Fernando, entendeu, Benfica? Vanderlei, empate não é a do Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio passou o primeiro turno, acho que um empate ou 2 no máximo, e agora ele tem 3 em sequência. Diante disso, você identifica uma queda de rendimento no time e tem explicação para isso? Nós estamos no segundo turno da competição, e a tendência é sempre o segundo turno ser mais difícil que o primeiro turno. Não é um privilégio do Grêmio. O Atlético Mineiro também teve uma queda acentuada. Aí você vê, o Vasco também empatou. O outro é porque o campeonato ficou muito mais complicado. Os jogos são muito mais decisivos do que era no primeiro turno. Então é normal que isso aconteça. E eu sempre digo o seguinte, eu não desprezo o empate, eu sempre jogo pela vitória. Mas se não ganhar, é melhor empatar do que perder, né? E para a gente poder avançar melhor na competição, precisamos de vitórias. O jogo contra o Santos aqui, nós deixamos escapar uma possibilidade com um jogador a mais. Acho que se nós tivéssemos jogado com um time, vou tentar explicar isso, que é muito complicado de você explicar. Se nós tivéssemos jogado com a equipe menos qualificada que o Santos, o Grêmio teria muita possibilidade de perder o jogo. Como foi o Santos, o Grêmio e o Neymar, o Grêmio se motivou muito para aquele jogo, porque o processo nosso de ida ao Equador e a volta do Equador, que não tem culpa de ninguém, faz parte de um processo, de uma situação que aconteceu, ela trouxe um prejuízo não físico, mas mental muito grande para o jogo. E a motivação, ela te mantém, né? Como foi o Neymar, a possibilidade de marcar o Neymar está vivo ao Santos, aquele negócio, então isso trouxe uma motivação. Se fosse um time, com todo respeito ao Náutico, com um jogo considerado mais fácil, entre aspas, em casa, eu acho que nós teríamos problema, até como nós tivemos contra a Portuguesa lá atrás. O desgaste da equipe não foi físico, porque fisicamente eles deram resposta, mas eles não conseguiam raciocinar. Tanto é que quando o Neymar sai do jogo, o time parece que dá uma relaxada. Aí você vê que eles, na relaxada, não conseguiram ter o raciocínio lógico de entendimento do jogo para jogar o jogo com uma certa facilidade.